Olá, ouvintes da Vitrópolis, eu sou Alexandre Lopes e estamos aqui em Indaiatuba, no estúdio Saturno, com a banda de blues, rock, funk e soul da cidade de Salto, São Paulo, a Sweet Blues. Vamos bater um papo com eles após a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia. Joinha? Vamos bater um papo então? Para o pessoal conhecer um pouco o trabalho de vocês? Bora. Vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta aqui, eu não vou direcionar ninguém. Quem quiser responder, fica à vontade, beleza? Beleza. Tá, eu estou com o Tico no vocal, com o Maurício no baixo, com o Frávio na guitarra e o Barbeta na bateria. Sweet Blues nasceu como e por que do nome? Bom, vou pegar a palavra aí. Bom, a Sweet Blues nasceu de uma necessidade que a gente tinha de sair um pouquinho do mainstream, assim. A gente toca há muito tempo, né? Cada um aqui teve vários projetos, né? A gente tocou em várias bandas. E a maioria tocava muito, eu chamo de pop, mas é o pop geral, né? Já tivemos projetos aqui, eu e o Flávio, de sertanejo, tudo do tipo na carreira, né? Então, a gente participou de todo tipo de banda, mas sempre tocando tudo que todo mundo já tocava, né? E daí tava no momento que eu, na cabeça, assim, pô, eu quero voltar a tocar, quero fazer uma coisa que me dê amor, me traga amor, assim, me traga orgulho, né? E eu queria fazer uma coisa diferente, não pensando em ser muito fora da casinha, mas queria fazer uma coisa que me trouxesse mais paixão, né? E daí, conversando ali entre a gente, pô, todo mundo gosta de blues? Gosta. A gente nunca fez blues, né? Só o Flávio, que é de longa data, toca blues, guitarra aí há muito tempo. Bluseiro. Bluseiro nato. E a gente decidiu, falou, vamos testar. Daí do blues nasceu a ideia da gente trabalhar em cima do improviso, e fazer tudo aquilo que verte do blues. Então a gente faz blues, faz funk, soul, rock, né? Tudo que nasce. E a gente acabou ganhando um pouquinho de visibilidade fazendo versões de outras músicas que não são do blues, nem do rock, nem de nada, em formato de blues ou funk, né? Que a gente acabou ganhando um pouquinho de visibilidade aí na internet. E o nome, na verdade, foi... como a gente tinha outros projetos, para não sair muito da linha, a gente queria fazer uma coisa mais identificável, vestir uma roupa e tudo mais. Então essa roupagem tem todo o sentido do suit, né, de terno, apesar da gente não usar terno, mas assim, de ter uma cara nossa. Então a Sweet Blues é o blues com uma roupa que é nossa, né? Entendi. Legal. Bruno é o Barbeta, não é isso? Isso. Marquei Bruno aqui. Por que não é Bruno, mas não é Barbeta, não é Bruno? Barbeta é sobrenome, né? Sobrenome? Todo mundo me chama Tem por cara Barbeta. barba, cara. Não, Eu procurei o cara mais barbudo da banda, mas você era o Barbeta. não é sobrenome, mas a turma fala por causa da barba. Então você tira a barba. Todo mundo me chama por Barbeta, ninguém chama por Bruno. pensei na barba. Sério? Eu fiz a mesma pergunta para cada um dos quatro, que eu vou estar intercalando aqui na entrevista. A primeira é a seguinte, Bruno, qual a sua história? E nos conte um artista que mais te inspirou na música. Um artista. Um artista? Sim. Pra mim é o Ingo, o primeiro baterista do Halloween. Ele já faleceu já. Halloween? Halloween, uma banda de power metal da Alemanha. Sim, Halloween. E eu curto bastante metal, né? Uhum. Quando eu vi ele tocando, eu falei, eu quero tocar desse jeito aí. Até que a primeira banda que eu montei foi uma banda de metal, né? Pra aprender a tocar pedal duplo. Aí é um cara que me influenciou bastante, né? Curto pra caramba o tipo de som de power metal, assim. Sim, e o começo da sua história musical, como foi? Então, eu comecei com 8 anos, 8 tocando anos? violão. Fazendo aula de violão com 8 anos, eu tocava na escola, tudo. Mas quando eu vi bateria pela primeira vez, aí se apaixonei, né? Aí desde os 9 anos, sempre tive banda, de vários estilos. Rock, metal, um monte de estilo, já toquei um pouco. Até para quem não conhece muito, mas a bateria ela se diferencia dos outros instrumentos. Por quê? Qual que é a diferença do principal dos outros instrumentos? A liberdade de fazer o que você quer? Ou o que é? Se soltar mais, o que é o diferencial? O diferencial é que tipo, você toca bateria, você consegue tocar qualquer tipo de música. Tipo, não tem
Porque você não precisa estudar muito, que nem, tipo, guitarrista. Aí você, dependendo do Só faltou estilo... ele falar que o cliente vai ser muito alto. É que dependente do estilo que você vai tocar guitarra, tipo, você vai tocar um country, você vai tocar um blues, é diferente pra caramba, então você exige muito. Agora a bateria, você toca já, você tem uma noção, você escuta, você consegue executar. Não perfeitamente, um cara que inspira pra caralho, né? Ele é um cara que todo dia tá tocando, né? Então, assim, pode parecer que ele não estuda, mas estuda. Da banda é o que mais estuda. É o que mais estuda, exatamente. Não, é uma pergunta penitente, porque a gente procura saber, no caso a gente tem contato com muitas bandas do Brasil todo, que falta muito baterista para tocar ainda. Caramba. Tem, por exemplo mesmo, em Peró, tem o baterista da Presidente Judas, o Rodrigo, que ele toca em 4 ou 3 bandas. Caramba. Não fala isso pra ele, não. Porque Vai tocar em outros lugares e deixar a gente. eu vou passar pra você uma agenda de banda. Demorou. Já é Sacanagem. requisitado. Então daí você começou a estudar e... Aí nunca mais parei, né? Tipo, música pra mim é uma paixão mesmo. Tipo, eu escuto de tudo. No nacional, Ah, legal, cara. tipo de música. É o dia inteiro escutando música, né? Show de bola. O blues ele se assemelha muito com o jazz. Os leigos, né? Até confundem, no caso. Como diferenciar os dois estilos musicais, blues e jazz? Se quiser responder, fica à vontade. Então, professor, eu acho que, como você disse, os leigos, né? Sim, os leigos. Porque tem muita diferença, Tem bastante principalmente diferença. na origem dos dois estilos, né? O blues nasceu com escravos e com lamentação, tristeza, de uma forma geral. Aí é claro que o blues ele é base para alguns outros estilos, inclusive o jazz. E o rock, ele é meio que um pai porque é antigo, né? Então o jazz, vamos dizer, a gente pode pensar de uma forma muito mais sofisticada, né? Nova York, acordes complicados e depois que veio o jazz com letra, né? Falando só do instrumental. O blues é escravidão, escravos cantando na colheita de algodão. Então, se a gente traçar uma comparação para a música brasileira, eu acho que o blues é tipo a moda de viola, a música regional, e o jazz é a bossa nova. É mais ou menos essa a diferença. Diferencial. Agora, o pessoal coloca meio junto hoje, por exemplo, lá tem, bares que fazem clube de whisky, jazz e blues como uma coisa compacta, né? Mas na origem tem muita diferença, né? E tecnicamente também. No caso, para quem não conhece, se ouvir um outro, ele consegue diferenciar? Ou tem que conhecer? Consegue? O blues é mais simples. É simples. O blues é mais simples. Aí quando entra a letra, aí as coisas se confundindo mesmo, porque você tem jazz que tem compassos e formatos, estruturas harmônicas de blues, com letra, e aí misturam tudo, mas na origem do instrumental dá para diferenciar assim. Beleza, é uma pergunta interessante, né? Porque muitas pessoas não conhecem, né? Uhum. Acho que é tudo uma coisa. Não, é legal a pergunta. Uma boa pergunta. Tico, qual a sua história? Nos conte também um artista que mais te inspirou na música. Minha história é meio extensa, vou resumir. Por favor. Eu comecei a cantar porque eu tive um probleminha numa cirurgia de amidalite, para tirar uma amígdala, e eu perdi a campainha, né? A gente tem uma uva aqui, né? E daí a fono indicou para minha mãe para me colocar numa aula de canto, porque não tinha muito o que fazer. Se eu fosse ter algum distúrbio na voz, alguma coisa assim, era só fortalecendo para tentar evitar. E daí, com 4 ou 5 anos, eu ingressei na escola de música, estudei em uma escola particular, depois fui para o conservatório, me formei em piano, teoria musical, prática musical, MPB, até o momento que eu falei assim, não quero mais estudar. Fui para no meu trabalho, né, meu trabalho é outra área, mas daí a música desde cedo, como eu fazia parte, tinha esse network da galera da música, então me convidavam para cantar aqui, cantar ali, e em algum momento eu falei assim, eu acho que é cantar que eu devo ir para esse lado da música, porque instrumento eu tenho que decorar partitura, achando que cantar ia ser mais simples, né? E hoje eu sou o único que leva um tablet na banda, porque eu sou o único que não consegue decorar tudo. Todo mundo aqui consegue. Mas é isso, daí eu acabei indo, e daí também comecei... escola de música, normalmente a gente
tromba muito cabeludo, né? E daí os cabeludos levam a gente pro lado metal, meus primos também acabam sendo gostam desse estilo, então eu comecei com metal, depois fui pro pop rock, mas sempre escutando de tudo. Já fiz freelance de tudo, todo tipo, sertanejo, pagode, todo tipo. Mas hoje eu acho que o que eu mais escuto e o que mais me influenciou é o R&B. E assim, um vocalista, se eu fosse colocar assim, que me influenciou muito lá no passado foi o Brian McKnight. Brian McKnight, ele é de que banda? Brian McKnight é um solo. Cantor, acho que tem música conhecida dele com a Ivete Sangalo. Ele é um cantor do R&B americano, mas escutei muita coisa assim. E hoje acho que eu escuto muito mais Ted Swims do que outras coisas, né? Ted Swims hoje é referência para quem canta soul, ele é um cara que tem uma voz muito particular, porém comparam, eu não tem nada a ver a minha voz com ele, mas falam que o meu timbre parece um pouco. E eu gosto muito de escutar ele, então acho que hoje eu acabo pegando muita influência dele para colocar nas músicas. Inclusive no EP tem muita coisa que veio dele também, assim. Legal, cara. A banda já se apresentou em vários eventos, entre esses teve o segundo lugar no 22º Festival de Rock em Indaiatuba, de 24, não é isso? Além de ser premiado na categoria Melhor Intérprete. Como que foi isso, pessoal? Quem quiser, fica à vontade. Vou falar então, foi uma surpresa maravilhosa, porque a gente meio que entrou de última hora, né? Foi um susto. O Barbeta chegou e falou assim, ó, teve a coisa da música em português e inglês. Né? Exatamente, era um festival, era um concurso de bandas de rock, né? Não era qualquer banda, então era rock, daí a gente ficou, nossa, será que a gente entra, não entra? E o Barbeta falou, tem uma música aqui para encaixar, porque eles pediram uma música em português. Tinha que ser em português. E a gente tava já escrevendo músicas em inglês. Porque o blues, ele tem essa pegada mais americanizada, né, tal. Sim. E o Barbeta falou, tem uma música. Eu tô escrevendo, a gente precisa fechar ela, mas era assim, acho que 2 semanas, né? Duas semanas pro festival. E vamos, corremos, nos juntamos, o Barbeta mostrou a letra, a gente deu uma ajeitada ali, fez a melodia e fomos pro festival sem nenhuma esperança. Fizemos a música e gravamos o vídeo pro festival. Essa música é o troll de vocês. Isso. Tá no EP. Tá no EP. Faz o título do EP. Chama Tragédia Esquecida. É isso aí. E por isso que é o título do EP, porque foi assim, além da música ser muito forte, né? E eu acho que chamou bastante atenção lá, tem muito significado por como foi no festival. A gente chegou desacreditado porque a gente somos uma banda de blues num festival de rock, bandas de altíssimo nível tocaram nesse festival, e foram 2 dias, né? O primeiro dia de eliminatória, o segundo da final. No primeiro dia a gente tocou e ficou meio assim, não vai dar. Bandas muito boas. Passamos pro segundo dia, né? Tá ótimo já. Pra gente já foi uma vitória. Quando chegou no segundo dia, assim, acho que a gente nunca tocou tão leve, né? Igual aquele dia, assim, saiu muito bem, assim. A gente tocou a Hope, que é uma música nossa que a gente já tinha até gravado, que é o nosso single, e que é uma música de apresentação, e daí a música para competir foi a Tragédia. Tocamos, daí a gente foi primeiro premiado como melhor intérprete, né? Aí subiram as outras bandas que foram premiadas. Aí a gente já tava pra gente. Melhor intérprete foi... De quantas bandas? Acho que o primeiro dia foi. Eu não lembro, mas era em torno de 30, vai. 30 E esses festivais, eles não tem nenhuma armação por trás? Ele é sério mesmo? Não, a votação é séria? Se tem, não avisar. Se tem, a gente não tem. A votação como que é feita? São os jurados, né? 3 ou 4 jurados. 4 jurados, que normalmente são músicos convidados, né? Tinha um dos caras, era um produtor muito conhecido, o outro era músico da Viper, que é uma banda super conhecida do cenário de metal. Dr. Sim, exatamente. Então são músicos convidados que fazem uma votação dentro de critérios que eles também passam pra gente. É auditado pela cultura dele. Pela Secretaria de Cultura de Indaiatuba, exatamente. Beleza, meninos. Flávio, sim. Qual que é a sua história musical e nos conte o artista que mais te inspirou na música? Bom, eu comecei a tocar na igreja, música gospel, eu comecei a tocar pequenininho, em defesa do Barbeta.
Eu queria ser baterista. Quando eu, de criança, via, era o instrumento mais barulhento. Na igreja, pelo menos que meus pais iam, era, e eu queria tocar bateria, queria, né, pau pra quebrar. E, no fim, tudo foi mudando e precisavam de gente para tocar. Eu fui aprender e acabei gostando. E aí é uma história... depois eu resolvi trabalhar com música, comecei a dar aula, fui morar em São Paulo, acompanhei artistas, toquei com Soraya Moraes, Aline Baus, fiz shows com Oficina G3, esse tipo de coisa da cena gospel, né? E aí, quando vim para aqui para a região, que eu caí no bar. E parei com música gospel. Então eu queria contar um pouco da banda Sweet Blues antes de falar o artista, porque o que acontece? Eu já estava bem cansado de banda e de projetos novos, então eu estava só tocando profissionalmente quando me contratavam e só. E como o Tico mencionou, a coisa de você ter amor, devoção para um estilo, para você gostar mais mesmo. Eu sempre ouvi blues, desde sempre adorei blues, os guitarristas, a influência de timbre de guitarra, de tudo ligado ao instrumento. E quando aconteceu do convite, da gente se conheceu e eles precisavam de guitarrista, e eu falei, tipo, tô aqui, é só, né? Foi muito por isso, porque, claro que os caras são meus irmãos hoje, são minha família, mas assim, o estilo era tudo que eu queria tocar. Eu só entrei no projeto porque era um estilo que para mim valia a pena, de novo, entrar numa caminhada aqui, de banda autoral, né? Enfim, mas assim... Se falar assim de influência, tem muitos músicos, muitos mesmo, porque você aprende um monte de coisa. Eu dava aula, você tem que ter influência de música de MPB, você tem que saber de tudo. Mas eu vou falar o artista que me deixou vidrado na televisão quando eu nem imaginava tocar. Quando eu era uma criança mesmo e estava com meu pai na madrugada, eu demorava para dormir, meu pai ficava lá dormindo, roncando, mas ficava lá comigo na sala, pra mim não ver nenhuma porcaria. E tava passando a Cultura Festival de Montreux, Steve Ray Vaughan tocando, que é um guitarrista que eu adoro até hoje, e eu simplesmente fiquei travado na televisão com aquela cena. Eu nem imaginava tocar guitarra, nem imaginava nada, mas aquilo me trouxe até aqui. Vamos falar um pouco sobre o EP que vocês lançaram, Tragédia Esquecida. Teve votação para a foto, e por que do nome, já explicou, né? Mas tudo bem. Por que do nome e como foi a gravação e a produção? Gravação e produção foi toda lá no estúdio do Diniz, né? Estúdio Laria Fazenda. Fazenda Olaria. Que é aqui em Indaiatuba também. Parceiro nosso, parceiraço. Um cara, assim, que tem uma mão e tem um ouvido pra coisa boa, assim, que ele... Eu acho que não seria nem metade o EP do que a gente pegou, se não fosse muito da produção dele. Qual o nome dele? Diniz, André Diniz. André Diniz? Isso. Famoso cover da Pitty. Depois vocês procurem. Ele canta com a voz da Pitty, mas é maravilhoso. Legal. Mas assim, ele é um produtor muito bom. Colocou a mão, assim, topou o nosso projeto, né, que era fazer esse EP, que só veio por conta do festival. O festival nos deu um prêmio e esse prêmio a gente reverteu totalmente para gravar esse EP. Né? A gente sabe que hoje em dia para produzir não é barato, né? Então a gente ia tentar gravar uma música a cada 3 meses, então por sorte saiu, né, e por mérito nosso, a gente conseguiu ganhar esse prêmio no festival, que pagou o EP. E, bom, o nome do EP é Tragédia Esquecida, que é a música principal e que tem toda essa história pra gente. E a música em si, ela diz muito da catástrofe, né? Do Holocausto. O Estélio Barbeta pode falar melhor? Quando eu assisti um documentário sobre o Holocausto brasileiro, era em Barbacena, né? Tipo, eu fiquei horrorizado quando eu assisti isso daí. Holocausto em Barbacena? O manicômio que tinha em Barbacena. Explique melhor, eu não estou a falar. Faleceu mais de 60 mil pessoas nesse manicômio. Que época foi isso? Cara, entre 1985
até o final não lembro, cara. Você vê como a música é a tragédia é Ah, não, acho que acabou em Sim, 85. porque eu mesmo não me lembro desse fato. E cara. é exatamente isso. A Tem música, no Netflix, cara. a música Dá uma fala olhada. disso, de uma tragédia que aconteceu aqui e ninguém sabe. É, Nem- tanto não, é que eu mesmo não se tô conhece. sabendo agora. Eu fui saber realmente Vou quando o colocar Garbeta os trouxe a letra pra gente, falou de toda essa história, e daí a gente ficou assim, todo mundo ficou horrorizado, falou assim, cara, isso daqui é absurdo, a gente teve um holocausto aqui no Brasil. Dá uma resumida pra nós do que seria isso aí, Valdir. Tipo, foi na época da ditadura, né? Que tipo, pegavam moradores de rua, travesti. uma limpeza, né? E social. jogava tudo nesse manicômio. Uma limpeza social. E aí eles acabavam né, maus cuidados, maus tratos. Sim. E Morria. Morria, né? nossa. Em Minas Gerais, Bacena, é isso? Isso, Barbacena. Exatamente. Assista o documentário, tem na Vou Netflix, dar uma cara. procurada, interessante mesmo. Hein? E daí veio essa ideia, né? A música tinha muito sentido pra gente. A gente falou, cara, eu acho que o álbum tem que ter, o EP tem que ter conversando, né? Entre a gente, e rolou a votação, né? Ele colocou a capa do EP, algumas opções, né? E daí rolou a votação, teve bastante aceitação dessa capa que foi escolhida. E eu acho que foi bom também para integrar com aquela galera que segue a gente, né? Para rolar essa interação. E foi isso. Daí o EP tá aí, tá lá em todas as plataformas. Eu ouvi ele todinho, cara, é muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, muito Bom obrigado. mesmo, qualidade excelente. Valeu. Maurício, qual a sua história musical e nos conta um artista que mais te inspirou também? Cara, acho que artista que eu gosto, assim, que influencia bastante é a Rudy Sarzo, baixista que tocou nas bandas que eu gosto, White Snake, Dio, Quiet, assim. Eu acho que é o que mais me influenciou, assim. E acho que eu comecei cedo também, cara. Acho que todo mundo começa cedo a tocar, né? Gostar de música. Eu tocava com meu irmão, via meu irmão tocar guitarra, queria fazer alguma coisa junto ali. Aí eu cheguei a fazer aula, mas não ingressei muito na época, molecão, né, cara? Queria jogar bola só, queria vir em casa. Só curtir. É. Aí depois de um tempo rolou as primeiras bandas, assim, pra tocar mesmo. Aí eu comecei a gostar do contrabaixo, né? A querer escutar de verdade, aprender mesmo. E desde esses dias, assim, eu tive muita sorte, cara, de tocar com os caras bons, assim, sabe? Pra eu aprender. Eu não fazia aula, não fazia nada. Aí eu gostava, então eu tocava com os caras muito bons, aí eu comecei a aprender bastante coisa. Tipo assim. autodidata, né? Aprendeu sozinho. Mais ou menos. Assim. É totalmente Tô aprendendo, né? Cara, faz cada coisa do baixo. Mal menos. Não, tô Escutem Paradise do álbum do EP, vocês vão entender. O primeiro riff, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas até hoje, cara, eu tenho muita sorte de tocar com eles assim. Eu tô sempre aprendendo. Então, e o jeito que eu gosto do baixo hoje, eu quero só aprender mais. Cara. Bom, o artista sempre tá evoluindo, né, cara? Isso que é legal, né? Nunca tá parado no nosso. Legal, cara, é isso aí. Caminho da Paz é o nome da música que vocês vão fazer pra gente uma palhinha lá, né? Esse lugar existe? Acredito que sim, A cara. gente torce pra que sim. É, existe no momento, existe no futuro, existe no passado, existiu, o que vocês acham? eu acho que Caminho da Paz são pequenos momentos que a gente vive. Acho que e é às vezes aproveitar o momento, né? De cada um? eu não acho que é uma coisa constante, é como uma felicidade. Não existe sou feliz. Eu acho que você tem momentos. Não tem erro também. Você fazer o bem, né? Querer o bem. É bem isso, né? A letra fala muito disso, de encontrar um lugar seu. Quem escreveu a letra? Nosso letrista ali. Ele que tem que explicar. Você escreve nas letras da banda? Não. Eles também não. Temos músicas que são nossas, mas é que ele tem muita criatividade pra. Ele é um A letrista muito Barbeta bom. Muito bom mesmo. Essa letra ela fala realmente sobre isso, né? Sobre Sobre encontrar paz, Encontrar né? paz. Um lugar que você encontre a paz e fique de boa. Você estava pensando em uma coisa Mais que vivo, né? escreveu essa letra? A pessoa tá viva, né? Não, pior que eu não tava pensando, não. Eu tava pensando em felicidade. Eu tava feliz na época que eu escrevi isso daí. Legal, Então é né? raro sair outra letra. Não, tô brincando. Ele tá processando ele mesmo. Vou ter uma curiosidade aqui. Você falou que vocês colocaram imagens para ser votado para a capa do álbum, do EP. No caso, Tragédia Esquecida, como é algo de tragédia, também tinha alguma imagem frente a isso, se fosse o nome do álbum. Se a foto fosse escrita para essa? Tinha uma das imagens que tinha uma foto do manicômio, né? Mas acabou que eu acho que a nossa cara no álbum. Ele é mais tragédia. Mas
A agenda dos 4, né? Era mais a nossa cara, mas é porque a foto, inclusive também fazer um agradecimento à Viviane, né, a Aranha, que fez as fotos nossas. Viviane Aranha? É, exatamente. Ela de é Itu, uma fotógrafa de Itu, Legal. que ela acompanha bastante circuito de bandas, ela tira bastante fotos de bandas. E essa foto em preto e branco, acho que deu Viviane bem essa... Aranha, eu acho que ela mandou um convite do Instagram pra gente pôr lá, que eu marquei vocês. Ela mandou. E ela, inclusive, ela sim pode indicar bandas autorais, porque ela tem. Eu já troquei uma ideia com ela. Já deu uma encaminhada nas ideias. Ela tem. É bacana ela, sim. Então é isso aí. Finalizando, meninos, conta para nós os próximos passos da banda aí para esse ano ainda, as redes sociais e agradecer quem vocês queiram agradecer. Primeiramente, os projetos O nossos. próximo passo que a gente tá pensando é fazer um videoclipe também, né? Exatamente. Produzir mais música. Produzir mais, exatamente. A gente gostou bastante, acho que eu pelo menos eu não trabalhei com autoral, né, em toda a minha carreira, eles já tiveram mais contato. E foi a primeira experiência intensa, assim, de participar da produção e tudo mais, e eu acho que a gente sente que todos gostaram desse processo. E apresentar coisas nossas também... Sim, até quero fazer um adendo aqui. Como são 4 músicos excelentes, pelo que eu percebi, tanto ouvindo o EP como vocês comentando agora na entrevista, que só 5 músicas é pouco, né? Tem muito material para mostrar, né? A gente já tem algumas ideias, já tem bastante. Inclusive, eu acho que o próximo agora, vou dar um spoiler aí, né? A próxima música, pelo menos pode ser que ela saia num single, né? Chama Em Ruínas, né? Em Ruínas, e ela legal. fala exatamente o Barbeta escreveu a letra da felicidade, e daí teve um momento que foi meio que todo mundo estava passando por uma dificuldade grande ali. O contraponto foi meio tristeza. Essa música, quando ele me mandou, eu chorei quando eu escutei assim um trechinho dela, quando a gente desenhou ela e gravou, eu falei, cara, eu escuto isso daqui, toda vez que eu escuto eu me emociono. Então acho que assim, é um spoiler, né? Logo tá saindo. Em Ruínas é uma música que fala muito, é muito visceral. Então, fica aí, eu acho que é o clipe, a música e os projetos aí, que essa metade, o próximo semestre tem muita coisa boa. Redes sociais? Bom, @sweetblues. Não, falei errado. @sweet.blues. Sweet.blues no Instagram, mas se procurar Sweet Blues, YouTube, Spotify, Deezer, todas as plataformas de música, no Serasa. Nós estamos no YouTube, temos o canal só dos áudios e temos o nosso canal também que tem, a gente acaba colocando lá lyric vídeos, também os clipes vão rolar lá, mas é Sweet Blues, mas o Instagram é o nosso canal principal, então sweet.blues. Eu vi um canal de um músico, não lembro qual foi. Ele mostrava para as pessoas que estavam ouvindo, da sua audiência lá, como que ele fazia os sons das músicas. Então ele pegava, por exemplo, se o cara era um baixista, ele ia lá e falava, não, essa música é a faixa tal do EP tal, a gente está mostrando para vocês um trecho dela aqui e explicando como que toca. Para quem quer de repente pegar essa manha. É interessante para vocês também, para divulgar o trabalho de vocês e as pessoas ficarem mais próximas, viu? Essa é uma dica aí. Com certeza. Vale muito a pena. Agradecimentos? Eu agradeço a minha mãe e essa rapaziada. Opa, eu queria usar esse espaço aqui para agradecer eles, como sempre eu posso. Eles são uma família para mim, né? Eu moro só há muito tempo, né? Longe de casa, e eles são os caras que compartilham comigo as alegrias, todos os momentos e que dão significado, né? Então eu queria agradecer eles, queria agradecer novamente o Diniz, né, do estúdio, Viviane, e esse espaço aqui, né, de vocês. Legal. Pra gente estar divulgando também nosso trabalho. Beleza? Exato. Então, fechamos mais uma entrevista Vitrópolis aqui com a banda Sweet Blues. Fica agora com a versão para nós especial para Vitrópolis, tá? Da música Caminho da Paz. Obrigado. Valeu, Tchau. gente. Valeu. Então é isso aí, vamos executar aqui Caminho da Paz, né, o nosso som que tá no EP aí, versão exclusiva para Vitrópolis, fechou? Bora lá.
horizonte vejo um novo amanhecer, onde o sol abraça a terra e faz tudo florescer. Caminhos de esperança pra pisar, no ar há só silêncio onde a gente possa amar. De mãos dadas pelo céu, como rios vamos fluir, longe das sombras frias, só queremos sorrir. No caminho da paz, onde os corações são livres, todo amor é o que faz a beleza que existe. Cores dançam no ar e o tempo não se apressa, neste lugar tão raro é a paz que interessa. Aqui não há distância, todos somos um só, sem fronteira, sem muro, só a brisa e o sol. Os ventos levam embora o que nos fez chorar. Somos filhos do mundo, prontos pra recomeçar. Vida sem dor, um lar pra sonhar. Nesse jardim de luz, só queremos brilhar. No caminho da paz, onde os corações são livres, todo amor é o que faz a beleza que existe. Cores dançam no ar e o tempo não se apressa, neste lugar tão raro é a paz que interessa. Pensamos no passado como folhas ao vento, usamos do presente, colhemos o momento. O céu um arco-íris eterno, sem fim, um ar tão puro, feito pra mim. São livres, todo amor é o que faz a beleza que existe. Cores dançam no ar e o tempo não se apressa, neste lugar tão raro é a paz que interessa. No caminho da paz, onde os corações são livres, todo amor é o que faz a beleza que existe. Cores dançam no ar e o tempo não se apressa, neste lugar tão raro é a paz que interessa.